Bom, nessa aula agora, a gente vai entender o funcionamento do while, que também serve para repetição. Então, vamos entrar aqui no nosso ambiente. Vamos criar um loop 2. Então, entendendo como aquele primeiro exemplo que eu tinha feito com o for, início, eu vou ter aqui while, uma expressão do end, final. Então, naquele exemplo do for, eu tinha feito a impressão de alguma coisa. Então, eu vou aqui criar uma variável chamada contador e começar ela com 0. E aqui no while eu ponho o seguinte: contador menor que 5. Então, a tradução de while pode ser enquanto. Então, enquanto contador menor que 5, do, faça. Faça o quê? Vai fazer tudo o que eu colocar aqui dentro, entre o while e o end. Então, vamos primeiro fazer a impressão. Puts, contador. Aqui, no caso, o while ele não é igual ao for, que ele já soma um valor na variável. Então, aqui, quem tem que fazer essa soma sou eu. Então, eu vou fazer a soma e a gente primeiro vai ver o resultado. Ruby loop 2. Olha lá. Início, 0, 1, 2, 3, 4 e final. Acabou. Por que ele não pôs o 5? Porque eu pedi para ele fazer enquanto for menor que 5. Se eu quisesse colocar o 5, basta colocar menor ou igual a 5. Aí eu posso executar o programa e ele faz, então, do 0 ao 5. Então, ele obedece o valor inicial do contador, que eu coloquei, eu posso definir qualquer valor inicial, mas o importante aqui é entender que o while ele não tem uma sequência fixada de vezes que vai ser alguma coisa vai ser feita. Por um caso aqui eu coloquei um contador numérico, mas necessariamente não precisa. O que ele vai obedecer é enquanto essa expressão for verdadeira. Ele vai fazer isso aqui. Eu vou dar um exemplo no caso de um caso sem contador. Okay? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada opção e vou inicializar ela com nada. Né? Um string em branco. Aí eu vou vir aqui e colocar essa condição. Enquanto opção diferente de 1. E aí eu vou colocar uma mensagem. A mensagem vai ser o seguinte. Passei por aqui. Só isso. Passei por aqui. E depois vou colocar uma mensagem. Dizendo assim. Digite 1 para sair. E vou fazer a leitura. Opção igual gets. E aguardar o usuário digitar alguma coisa. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Vamos rodar isso e eu vou explicar o funcionamento. Loop 2. Então, ele entrou no programa, escreveu a mensagem, passei por aqui, e eu ponho digite 1 para sair. Eu não quero sair, então vou digitar, por exemplo, o meu nome, Pedro. Ele, de novo,
passei por aqui, digite 1 para sair. Eu não quero sair, vou digitar não vou sair. Ele passa, passei por aqui, digite 1 para sair. E eu posso digitar qualquer coisa, certo? Qualquer número. Enquanto eu não digitar 1, ele vai ficar nessa repetição. Aí eu vou digitar 1. Quando eu digito 1, ó que bonito, ele não sai. Ahá! Então nós temos um problema aqui nessa verificação. Aqui, ó. Opção diferente de 1. Acho que o Ruby tem uma característica. Deixa eu fazer um teste só, antes da gente continuar. Aí eu explico o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. B2, então lá. Continuo. Digitei 1, saiu. Ah, tá, entendi. O que acontece é o seguinte, vamos explicar para vocês. O comando gets, ele tem uma característica que é o seguinte. Além de guardar na variável opção a informação que eu digitei, ele guarda também o enter. Então, por exemplo, se eu digitar o meu nome, ele guarda aqui o meu nome e o enter. Se eu digitar um número, ele guarda o número e o enter. Qualquer coisa que eu digite e der um enter, ele guarda o enter junto. Então, o que acontece? Quando eu fiz a comparação aqui, se a opção for diferente de 1, eu digitei 1, só que ele não tinha apenas 1 dentro da variável opção, tinha o 1 e o enter. Então, uma maneira de tirar o enter, né, no momento em que o gets passa o valor para uma variável, é eu colocar esse recurso aqui. Ó. Eu coloco essa função, né, ou método, vamos chamar de método, e aí o que ele faz? Ele pega só o que eu digitei e passa para a variável. Aí a variável vai conter exatamente o que foi digitado. E aí ele pôde reconhecer o número 1. Então vamos repetir aqui agora. Vou colocar só um comentário aqui, né, que no caso o gets jump retira a tecla Enter. É uma coisa que a gente não vê, mas ela vai estar lá. Por isso deu esse problema. Então, vamos lá. Rodando de novo o programa, loop 2. Então, de novo, vou testar com o meu nome. Não quero sair ainda. Ele continua. Mais uma vez. Outra vez. 556. 347. Tá vendo? Ele não sai, ele fica dentro do laço. Agora, se eu digitar 1, Enter, ele finaliza. Vamos entender aqui com o teste de mesa. Como é que funciona o while. Então, primeira linha, ele imprime início. Vai lá na tela. Deixa eu limpar aqui que não tem variável nenhuma. Ele vai na tela e imprime início. Né? Que for início, ele põe em maiúsculo. Igualzinho está lá na tela. Igualzinho ele fez aqui, ó, início, né? Primeira linha do programa. Segunda linha do programa, ele cria uma variável chamada opção e eu coloquei o valor espaço em branco dentro dela. Então, aqui eu tenho a variável opção e ele tem espaço em branco. Está lá. Terminou, ele vai passar para a linha de baixo. Ele pergunta, enquanto opção for diferente de 1, faça tudo o que está entre o while e o end. Então, aqui a questão é a seguinte, opção é branco, ou nulo. É diferente de 1? Isso aqui está verdadeiro. Então, se isso aqui deu verdadeiro, ele passa para a linha de baixo e vai imprimir, passei para aqui. Tá lá. Depois, ele passa para a linha de baixo. Digite 1 para sair. Vem aqui, digite 1 para
sair. E aí, a gente sabe que o gets fica aguardando o usuário digitar uma informação. A informação que eu digitei a primeira vez aqui foi meu nome. Então, digitei meu nome, a opção ficou valendo o meu nome. Opa, a primeira vez era Breno, agora é o meu nome. Aqui, ó. E aí ele chega no end. Esse end é o end do while. Então ele volta aqui no while, do mesmo jeito que ele voltava no for, ele volta no while e vai fazer o teste. Vai testar isso aqui, ó, essa expressão. Opção é diferente de 1. Quanto vale opção? Opção está valendo Pedro. Então, Pedro é diferente de 1, verdadeiro. Então, novamente, ele entra dentro do while, vai imprimir a mensagem. Passei por aqui, imprime a linha de baixo, né? Digite 1 para sair. Para sair. E aí o que eu digitei foi não quero sair ainda. Eu digitei não quero sair ainda. E dei um Enter. Quando eu dei um Enter, o que eu digitei veio para a variável opção. Então, aqui em opção ficou valendo não quero sair ainda. Aí, ele chega no end, volta lá no while e vai testar. Opção está valendo não quero sair ainda. Não quero sair ainda é diferente de 1? Sim, verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vem aqui para baixo, vai imprimir de novo. Passei por aqui. Aí imprime, digite 1 para sair. Aguarde eu digitar uma informação. A informação que eu digitei foi mais uma vez. Então, mais uma vez e dê um Enter. Então, esse conteúdo que eu digitei, mais uma vez, vai para a variável opção. Então, aqui vai ficar valendo mais uma vez. Aí ele termina isso, chega no end, ele volta no while para testar. Opção que está valendo mais uma vez. É diferente de 1? Novamente, verdadeiro. Então, ele entra aqui e põe, passei por aqui, volta lá, digite 1 para sair. E o que eu digitei foi outra vez. Então, agora, a minha variável opção está valendo outra vez. Terminou, ele bate no end, volta lá no while. Opção está valendo outra vez. É diferente de 1? Verdadeiro. Então, ele entra e põe de novo. Passei por aqui. Aí ele passa para a linha de baixo. Digite 1 para sair. E eu digitei 4, 5, 6. Então, eu digitei 4, 5, 6 e dei um Enter. Então, o valor da opção ficou valendo 4, 5, 6. Aí ele chega aqui, bate no end, volta lá no while. Pergunta, opção que está valendo agora 4, 5, 6. É diferente de 1? Sim, verdadeiro. Então ele entra de novo no while. Vai imprimir. Passei por aqui. Passa para a linha de baixo. Né? Digite 1 para sair. E aí eu digitei 3, 4, 7. Então, estou aqui agora lendo a informação. Então, eu digitei 3, 4, 7 e dei um Enter. Quando eu dei Enter, ele pôs a informação 3, 4, 7 dentro da variável opção. 3, 4, 7. Aí ele vem no end, volta lá no while. Aí ele pergunta,
opção que está valendo 347 é diferente de 1? É verdadeiro. Então ele entra de novo e põe lá. Passei por aqui. 2, 4. Digite 1 para sair. Aí o que eu digitei, graças a Deus, eu digitei 1. 1, dei Enter. Então, o 1 veio aqui para a minha variável opção. Né? Aqui a opção está com o valor 1. Aí ele chega aqui no end e volta a testar. Opção, que está valendo 1, é diferente de 1? Não, agora é igual. Então, isso aqui é falso. Se é falso, ele pula todo o conteúdo que está entre o while e o end e vai executar a próxima linha depois do end, que é o puts final. Então, ele vem aqui e imprime final. Exatamente o resultado do programa. A gente fazendo um teste de mesa desse programa, o resultado deu exatamente isso. Esse é o funcionamento do while. Né? Ele pode funcionar como for, como um contador, só que daí você controla o valor da variável, ou você pode pôr simplesmente uma condição de saída, ou seja, ele vai fazer alguma coisa enquanto essa condição for verdadeira, ou seja, não tem uma certa quantidade de vezes que vai fazer isso. Enquanto aquilo for satisfeito e for verdadeiro, ele vai fazendo esse laço. Essa é a explicação do while. No próximo exemplo eu vou mostrar, eu vou aproveitar aqui, eu vou fazer o mesmo exemplo usando o while para fazer a tabuada. Eu só não vou fazer o teste de mesa porque o teste de mesa da tabuada é cansativo e é igualzinho o do for. Então só vou deixar aqui o programa no caso. Então o da tabuada eu vou ter lá o contador, né, que é a minha da tabuada. Contador, eu vou começar aí com 1. Aquela expressão é muito parecida, como é tabuada do 2, vou colocar aqui 2 vezes espaço, aí vou colocar aqui mais o valor do contador, como é numérico, eu vou passar ele para string, aí eu vou colocar uma outra informação que vai ser o igual, aí eu vou colocar a expressão, que vai ser 2 vezes o contador. Aí eu transformo isso aqui em string e faço a impressão. Basicamente é isso. Só que eu que tenho que alterar o valor do contador para contador mais 1. Então isso aqui deve fazer a impressão da tabuada. Vou colocar só um comentário aqui. Tabuada 2. Vamos testar. Ruby, loop 2. Erro. Olha que bonito. Deixa eu ver qual foi o meu erro aqui. Então vamos lá. Linha 4. Então, linha 1, 2, 3, 4. Claro. A opção não existe, tá vendo? Eu mantive a mesma expressão do programa anterior. Então, está dizendo, a variável, né, está indefinida, variável local. Qual variável? Opção. Então, opção não existe nesse programa. Aqui é contador. Então, eu quero fazer enquanto contador for menor ou igual a 10. Então, vamos apagar a tela. Ruby loop 2. Então, tá lá. Ó. Programa da tabuada igualzinho utilizando o for, ou seja, uma repetição. Só que o controle aqui não foi um controle sequencial, ele tinha uma expressão a ser avaliada para ele poder fazer a repetição do código que está dentro do while. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Até uma próxima vez.